Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Cleber Soares. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu quero convidar a você a compartilhar este vídeo com seus amigos e acione também o sininho. Sim, ative o sininho para que você possa estar recebendo aí todos os nossos vídeos em primeira mão. Querido, eu quero ler com você uma palavra missionária. Você que se dispôs a assumir essa área, você que foi chamado para isso, você que foi evacionado, né? Porque, queridos, só quem faz missões é que realmente tem que ter uma chamada. Sim, tem que ter jeito para isso. Porque sair por aí pregando o evangelho, querido, é diferente de estar dentro das quatro paredes, né? Porque as quatro paredes, irmãos, é preciso de estar ali os sacerdotes. Os sacerdotes estão ali exatamente para ensinar a palavra de Deus. Agora, os missionários, querido, eles foram chamados para sair pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Sim, esse é o chamado nosso, meu e o seu também. Então, se você tiver consciência dessa chamada, eu quero compartilhar com você hoje, aqui na minha Bíblia Sagrada, está aqui do meu lado, o que é a vida de um missionário, como sofre o missionário. Sofrer, às vezes, é até a maneira de nós dizer, meu irmão, porque é tão gostoso você sair por aí pregando o evangelho. Deus te dá tanta sabedoria, tanto renovo, e a cada alma que você conversa com ela, você tem algo especial a dizer. E é muito lindo quando alguém aceita a palavra e ainda te diz muito obrigado. Queridos, eu quero estar lendo com você aqui. Diz a Bíblia que logo após a morte de Cristo, a igreja primitiva ela começou a crescer. Os primeiros cristãos, né, depois do batismo ali com o Espírito Santo, que foi ali em Jerusalém, a igreja começou a crescer e crescer muito. Então houve um concílio, os apóstolos se reuniram e disse: olha, está ficando bem pesado, nós não estamos conseguindo evangelizar, fazer missões e também ensinar a palavra. Você sabe o que é isso, querido? É ministrar os estudos bíblicos dentro dos templos. E principalmente os apóstolos que viveram em dois períodos, querido. Principalmente eles que viveram o Velho Testamento e o Novo Testamento. Viveram as leis com Moisés, uma parte com Moisés e depois com Cristo. Então, para os apóstolos era muito complicado. Mas eles agarraram isso aí, e quantas coisas lindas Deus fez nas mãos dos apóstolos, fez com o povo, né? Ao povo, por causa na mão dos apóstolos, sabe, abençoando eles, cheios do Espírito Santo eles eram. Querido, então nesta reunião que eles fizeram, eles disseram o seguinte: nós vamos tirar entre nós 7 varões, cheio do poder de Deus, isso é, cheio do Espírito Santo. Inclusive, eu volto a insistir com você, querido, se você não tem o Espírito Santo, busque o mais rápido possível, porque se você já aceitou Jesus como seu Salvador, automaticamente o Espírito Santo já entrou dentro de você. Se você ergueu suas mãos aceitando Jesus como Salvador, ele entrou em você. Você só precisa de colocar ele agora em prática, porque ele está em você. Agora, você quer um pouquinho mais? Seja batizado com o Espírito Santo. Aí sim, aí você vai ver a alegria, você vai ver o diferencial que você vai ter. Que maravilha, Deus tem nos dado isso. Mandou seu filho, morreu, valeu a pena para nós, querido, chegou a nós. Chegou a nós. Abra sua Bíblia aí, no capítulo número 6
de Atos dos Apóstolos. Eu queria, dentre esses 7 que foram escolhidos ali, eu vou falar de um deles. Eu quero falar de Estevão, se você me permite. No capítulo 6, querido, a partir do versículo de número 8, vai falar do primeiro mártir, que é esse Estevão, um diácono fervoroso, cheio do poder de Deus. Acompanhe comigo aqui, versículo de número 8, do capítulo número 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos e os escribas investidos contra ele, arrebataram e o levaram ao conselho. Sim, é isso aí. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam ali assentados no conselho, fixando os olhos dele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Como o rosto de um anjo. Agora permita-me dizer a você algo neste dia. Meus queridos irmãos, escute o que nós vamos falar. Diz a Bíblia, amados, que depois que constituíram os diáconos, agora Estevão sai a pregar por ali. E ele convencendo as pessoas sobre quem era Jesus, sobre o novo nascimento. E ele falava com uma sinceridade, cheio do Espírito Santo, e falava a verdade. Só, querido, que eles não queriam ouvir aquilo que era verdade. Então juntaram esses povos aí, que era da Sicília, eram os sirineus, outros aí, e tinha também outras pessoas ali, dos judeus, dos próprios judeus, que também não acreditavam, querido, da ressurreição de Jesus. Ali tinha fariseus, tinha saduceus e muitos outros ali. Os fariseus, os escribas, até os escribas estavam por ali, querido. Veja bem, querido, todas essas pessoas que estavam ali, essa turma que veio de fora, aí tudo bem, os saduceus também, mas os fariseus já acreditavam ali na ressurreição de Jesus. Eles estavam mais ou menos cientes do que estava acontecendo, porque na morte de Jesus essa turma já estava por ali. Estão cheios do poder de Deus, começa a falar ao povo. E esses sirineus, essa turma que estava ali da Alexandrina, essa turma que estava ali, começaram a combater Estevão e começaram a fazer perguntas para ele, porque eles conheciam a lei, as leis de Moisés, eles sabiam de cor e salteado, mas Estevão também sabia. Querido, escute, você sabe o que é bom ser missionário? É que Deus te coloca na sua mente tantas coisas que você precisa. Nós precisamos de fazer missões, e para fazer missões, querido, há muitas coisas que o Senhor abre nossas mentes, porque nós vamos encontrar com pessoas que não acreditam no Evangelho, nós vamos encontrar com ateus, pessoas de todos os tipos, sim, contra o Evangelho. E para isso, o Senhor, Ele tem nos abençoado, nos ajudado, os missionários,
para que fale um evangelho claro e as pessoas possam aceitar a palavra de Deus. Agora escute, diz a Bíblia que Estevão começa ali a pregar o evangelho, falar quem era Jesus, explicando também sobre as leis de Moisés e fazendo uma comparação entre um e o outro, o que foi nas leis de Moisés e o que seria agora na era da graça. Porque nós somos salvos, irmãos, agora é pela graça. Sim, é pela graça. Então, querido, se tornou até mais difícil, sabia? Se tornou porque o próprio Jesus, ele conseguiu guardar todas as leis. Sim, é isso aí. E ele começa a explicar o evangelho, querido. Ele começou, querido, lá de Abraão. E eu acho tão lindo que você começa a ler as escrituras, você começa a ver que Estevão começa a vir explicando a palavra de Deus lá dos tempos de Abraão, passando por todos os profetas, pelos reis, e vem chegando, querido, pelos grandes homens da Bíblia, até chegar a Jesus. E ele vem trazendo todo esse ensinamento. Só que o Estevão, querido, ele chega, ele precisava de comentar sobre a vida de Cristo, a segunda vida de Cristo. Sim, ele precisava de falar, porque a primeira vez ele foi morto. E ele dizia, querido, ele dizia que esse Jesus que foi morto, que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi assunto dos céus, ia voltar, que seria a segunda vida de Cristo. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, principalmente, que é um livro dos últimos dias, o ensinamento dos últimos dias, por isso se chama Apocalipse. Ele começa, queridos, a falar das coisas que ia acontecer quando Jesus voltasse para buscar o teu povo. Ele falava, querido, dessa ressurreição. Ele falava que aqueles que são salvos, Jesus vindo buscar a sua igreja, os mortos iam ressuscitar primeiro. Uma vez que os mortos saem da sepultura, encontram-se com os que estão vivos e todos sobem para encontrar com ele, não na terra, mas na glória. E todos agora irão reinar juntamente com ele. Essa é a promessa de Cristo, querido. Essa é a promessa dele. E quando Estevão começa a pregar sobre essa vida de Cristo e sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, ele começa também a falar a respeito, com certeza, do batismo para a remissão de pecados. Porque o primeiro passo, querido, é o batismo para a remissão dos pecados. Sim. Lá quando João Batista estava batizando, lá no deserto da Judéia. Agora, depois do batismo das águas, vem então o batismo com o Espírito Santo. Foi o próprio João Batista que falou: olha, eu batizo com água, mas após mim vai vir um aí, que esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse que vai vir aí, vocês falam que eu sou profeta, é esse que está vindo aí, que eu não sou digno nem de desamarrar a correia do seu sapato. Não sou digno, de tão poderoso que ele é. E quando ele olha, vem Jesus, estava na fila também para ser batizado. Aí você fala: mas Clébio, esse batismo não é para remissão de pecado? Não é uma contradição? Jesus tinha pecado? Eu digo para você: não, meu irmão, não. Jesus, ele veio para nos dar exemplo. Assim como nos ensinou a oração do Pai Nosso para nos dar exemplo, ele também passou pelas águas, mas ele não tinha pecado. Esse Estevão, ele começa a pregar uma realidade. Ele falava a verdade, só que o povo não aceitou. Porque o que eles fizeram com Jesus, amados?
Eles não aceitaram a palavra do próprio mestre. Então o que eles fizeram? Eles não conseguiam entender o que Estevão estava falando. Eles sabiam, porque eles conheciam das leis. E quando Estevão vinha falando, ele falou assim: esse cara está falando que realmente está nas leis. O que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar um grupo aí, vamos pagar alguém aí para ir lá falar que ele estava mentindo. Vamos criar um meio aí. Esse homem, ele não pode continuar. Tem muita gente nesse momento, missionário, homem de Deus, mulher de Deus, abençoada de Deus. Tem muitas pessoas querendo te parar, caluniando você. Pessoas que estão aí que estão aí fazendo, você sabe o que? Levantando falsos testemunhos sobre a sua vida, querendo entender coisas que não é da Bíblia. Então é necessário que esse Espírito Santo intervenha por você, que ele entre para te proteger. Então arrumaram lá, pagaram falsas testemunhas, homens sem compromisso com a verdade e nem preocupados com a sua própria salvação, para condenar Estevão. E ali, queridos, os sacerdotes, os homens que estavam ali, que deveriam proteger Estevão, proteger a santa palavra de Deus, não, eles preferiram acreditar naquilo que aquelas pessoas estavam dizendo. Tiraram ele do templo onde ele estava ali ele foi julgado e condenado à morte, no meio dos príncipes, dos sacerdotes. A corte os condenou por causa de calúnia. Tira o Estevão dali e coloca ele na parte exterior, porque na parte de fora, à mercê dos homens maldosos. E quando eles colocam ali, ele já estava condenado lá à morte. Só que lá dentro, querido, ele sendo condenado, eles conseguiram ver o rosto de Estevão, estava com o mesmo rosto de um anjo, estava resplandecente. E eles viram, eles podem contemplar aquelas maravilhas. E mesmo assim, eles queriam dar o fim a Estevão. Tiraram Estevão de lá de dentro do julgamento, colocaram ele para o lado de fora. A sua sentença já estava determinada, selada. E quando Estevão sai para fora, quando é colocado da parte de fora, ele é apedrejado até a morte. Agora preste atenção, querido. Cheio do poder de Deus, amor ao próximo, amor às almas, Estevão era esse homem. Agora diz a Bíblia que Estevão olha para cima e ele consegue enxergar o céu. Os céus estavam abertos e ele viu os anjos do Senhor esperando. Queridos, as palavras de Estevão foram as mesmas de Cristo.
Na hora mais difícil da sua vida, ele disse: Senhor, não impute pecado sobre eles, não os condene eles pelo que eles estão fazendo comigo. Esse pecado não ponha sobre eles. Você sabe o que eu aprendo aqui, missionário? É que o Senhor nos chamou para realmente amar as almas. O Senhor nos chamou para dedicar as almas e trazer para um lugar seguro, que é o lugar da salvação. Por isso, neste dia, eu, Cleber Soares, amante do Evangelho e do departamento missionário, eu te convido, vamos fazer missões. Vamos dar o segmento no qual Estevão deixou para nós. Aquele homem que lutou até o fim, mas ele não abriu mão do Evangelho. Ele não teve medo, pagou com a própria vida. Está difícil evangelizar, sim, mas é tempo de evangelizar, porque nós podemos evangelizar em todos os lugares. Pelo menos no Brasil nós temos essa liberdade, por enquanto. Então, enquanto temos oportunidade, pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Deus abençoe a tua vida neste dia, e que Deus te ajude, que esse fogo do Espírito Santo, esse desejo de estar no seu coração, de ser um ganhador de alma, possa estar agora fluindo dentro de ti. Um renovo para esse ganhador de almas. Pai, em nome de Jesus eu te apresento os teus filhos, homens e mulheres, Senhor, jovens, adolescentes, que são apaixonados, Senhor, pelas almas. Ensina-os, ó Deus, ajude-os, ó Deus, para que muitas almas eles possam ganhar, usando, Senhor, o teu nome, para que essas vidas sejam salvas, em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, meus queridos missionários, a paz do Senhor Jesus.